Bom dia, convidamos a todos para que se sentem, tem cadeiras disponíveis aqui à frente. Daremos início, nesse momento, ao ato de lançamento do relatório Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo no Estado de São Paulo. O documento, desenvolvido pela Secretaria do Estado da Justiça e Cidadania, é fruto da análise dos procedimentos judiciais e extrajudiciais do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal, envolvendo o trabalho em condições análogas à escravidão e o tráfico de pessoas. Compõe a mesa diretora a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, desembargadora Silvia Regina Pondé Galvão Débana. A coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, doutora Juliana Felicidade Armedi, representando o senhor secretário. A desembargadora Rosa Zúcaro, vice-presidente administrativa do TRT2. O desembargador Wilson Fernandes, vice-presidente judicial do TRT2 e representante do Comitê do Trabalho Decente e Seguro do Tribunal. A procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, Cláudia Regina Lovato Franco. A desembargadora Silvana Abramo, diretora de Direitos Humanos da ANAMATRA e representante do Comitê do Trabalho Decente e Seguro do TRT2. A desembargadora Leila Shevchuk, diretora da EJUD 2. E a desembargadora Ivani Contini Bramante, membro do Comitê do Trabalho Decente e Seguro do TRT2 e do Comitê do Conflito Fundiário e Trabalho Escravo do CNJ. Estão presentes também nesse evento os magistrados membros do Comitê da Ordem Social, desembargadora Maria Cristina Fisch e o juiz Roberto Rezende, as desembargadoras Jane Granzotto Torres, Ivete Ribeiro e Maria Inês Ressoriano, desembargador Luiz Edmundo Marrei Wint, secretário-geral do COPEDEM, representando a Escola Nacional da Magistratura da ANB, juiz Maurício Marchetti, diretor de Assuntos Institucionais da AMATRA 2, representando a instituição, a senhora Gláucia Oliveira, representando o diretor executivo do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, senhor César Augusto de Mello, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo, Dr. Haru Ishikawa, vice-presidente na área de Relações, Capital Trabalho e Responsabilidade Social, representando o Sinduscom São Paulo, Dr. Renato Romano Filho, assessor jurídico do Sinduscom, a senhora Luciana Slosbergas, presidente da Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo da OAB São Paulo, o Dr. César Camargo, delegado da 1ª Delegacia de Proteção à Pessoa, a senhora Kelly Cristina César de Andrade, delegada da Divisão de Proteção à Pessoa do DHPP, a senhora Juliana Andrade Oliveira, representante da Fundacentro, o capitão PM Fábio Caetano Serpilheira, chefe da Seção de Direitos Humanos da Polícia Militar, a doutora Andréa Vicari, membro da Comissão de Erradicação do Trabalho Análogo ao Escravo da OAB São Paulo, e a senhora Angélica Costa dos Reis, destacada no posto de atendimento humanizado do aeroporto de Guarulhos. Ouviremos agora as palavras da senhora presidente Silvia Débana. Bom dia a todos. É uma grande honra para o nosso tribunal receber hoje aqui essa iniciativa e dela participar. E principalmente termos um público tão grande. Isso demonstra que o trabalho análogo ao escravo e o tráfico de pessoas, bem como as iniciativas relacionadas à questão do trabalho infantil, estão realmente na consciência de todos nós.
Até pouco tempo atrás, principalmente o juiz do trabalho, acho que todos os juízes, nós não tínhamos essa consciência efetiva da existência do tráfico de pessoas, do trabalho escravo, do trabalho infantil, tão presente nas nossas vidas. Eu me lembro que há algum tempo atrás eu fui entrevistada por uma jornalista e quando eu disse que no nosso tribunal nós tínhamos essas comissões, ela se assustou e disse: mas como? Aqui em São Paulo nós temos trabalho escravo, nós temos trabalho infantil? Temos. Eu não acredito. Então a gente vê que as pessoas pensam que São Paulo é toda essa potência, toda essa grandeza, mas ela esconde muita coisa que a gente não enxerga. E por isso mesmo, o tribunal já há alguns anos formou comissões, e principalmente comissões com a presença de juízes, desembargadores, para que pudéssemos sair a campo, deixar também as nossas atividades jurisdicionais, porque o juiz não é só aquele que fica sentado na sala de audiência, ouvindo partes e proferindo sentença. O juiz é aquela pessoa que interfere na sociedade. Ele tem que ser um cidadão acima de tudo. E ser cidadão é participar. E essas comissões têm participado ativamente. Nossas comissões aqui de trabalho decente e seguro têm feito várias atividades. O pessoal da doutora Ivani, a doutora Ivani com a questão do trabalho escravo, eles têm um núcleo que participa ativamente de todas as diligências onde há a denúncia de trabalho escravo. Eles vão lá, fazem tudo o que é possível, resolvem as questões. Tem o pessoal do trabalho seguro, que a doutora Fisch e o doutor Roberto também fazem várias gestões, fazem eventos. Tem o pessoal do trabalho, do tráfico de pessoas, com o doutor Wilson, eu estou me perdendo. Enfim, todos nós aqui no TRT estamos engajados nesse projeto. Queremos mais participação ainda. Por isso que nós temos parcerias com vários sindicatos, várias entidades. O Sinduscom, que está aqui presente hoje, ele é um grande parceiro nosso, participa ativamente de tudo que nós fazemos, e outros sindicatos também. Eu acho que juntos, e só juntos, é que nós conseguiremos implementar ações para que possamos, pelo menos a médio prazo, acabar com essa moléstia que infelizmente permeia a nossa sociedade. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, espero que tenhamos um belo dia aqui, porque eu já ouvi falar que a doutora Juliana é uma expert, vai fazer grandes luzes para a nossa palestra aqui. Muito obrigada. Com a palavra, a doutora Juliana Felicidade Ahmed, representante do secretário de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa em nome do doutor Evonício Toledo César, nosso secretário de Estado da Justiça. Por questão de agenda com o governador-geral do Alckmin, não foi possível a presença dele nesse momento. Algumas pessoas desconhecem as atividades da Secretaria nesse aspecto, mas como sendo a secretaria mais antiga do governo, acaba sendo o secretário substituto direto de algumas atividades do governador. Então, as agendas às vezes ficam atribuladas. Então, é um pedido de desculpa, mas também, ao mesmo tempo, um pedido de muito agradecimento. A Secretaria de Estado da Justiça, o governo do Estado de São Paulo, e há um pouco mais de um ano e meio, o governador-geral do Alckmin anunciou, a gente teve uma lei que foi bem transformadora para as ações paradigmáticas de trabalho escravo no Estado de São Paulo, a instalação da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo há mais ou menos 3 anos e meio, acabaram por apontar São Paulo como, sim, um espaço onde existe trabalho escravo. Nós não vamos e não escondemos essa realidade. O que, contudo, talvez essa pesquisa a gente vai apresentar possa apontar, é que existem ações, é necessário dar visibilidade ao problema, para além das instituições
presentes, as magistraturas, os ministérios públicos. Sinto aqui a falta do Ministério do Trabalho e Emprego, mas não menos e extremamente importante em todas as ações que estão sendo feitas e foram feitas até o momento. Agradeceria também, aproveitando a oportunidade, que não foi anunciado ainda, mas aqui a gente tem o Sindicato das Costureiras, né, que também ajudam muito no diálogo, né, com o setor. Temos aqui também a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Então, a permanente ação do Governo do Estado de São Paulo, do governador Geraldo Alckmin, foi a de diálogo amplo. Estar aqui na magistratura, nesse espaço de justiça, é uma oportunidade da gente estreitar ainda e mais esse diálogo. Eu espero que aqui todos se conheçam um pouquinho mais, que os representantes da sociedade civil, que são os nossos parceiros, os municípios aqui, a representação do posto de atendimento humanizado ampliante. Então, todos esses diálogos se construam a partir não só deste momento de encontro, mas tantos desdobramentos que a gente faz juntos. Então, agradeço. É isso. Vamos depois partir para a apresentação das questões. Obrigada. Ouviremos as palavras do desembargador Wilson Fernandes. Na verdade, não tem muito a acrescentar, disse a presidente do tribunal, mas eu só gostaria de chamar a atenção, e acho que essa é a importância da nossa presença aqui hoje, chamar a atenção para a importância desse evento, que não é apenas um ato político, mas ao mesmo tempo em que se apresenta o trabalho que tem sido feito pelos diversos órgãos envolvidos no combate a esse problema, mostrar então o que tem sido feito, evidencia ainda muito que resta a ser feito para atingirmos o objetivo. E também chama a atenção para o fato de que o combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo não é trabalho de um órgão isoladamente. Eu acho que parece demagógico falar isso, mas é um trabalho de toda a sociedade e de cada um de nós que, de uma maneira ou de outra, possa dar a contribuição para acabar com essa verdadeira chaga social. Porque é assustador, como disse a presidente do tribunal, dizer que hoje, no século XXI, o maior estado, ou o estado mais rico da federação, a gente veja a presença de trabalho escravo, trabalho infantil, tráfico de pessoas, passados aí 130 anos do advento da Lei Áurea. Então, é uma realidade que está muito presente, próxima das nossas casas, e acho que cada um de nós tem um papel importante a cumprir para a erradicação desse verdadeiro problema social. Basicamente. Para a sua saudação, a procuradora Cláudia Regina Lovato. Bom dia a todos. Cumprimento aqui as autoridades, os desembargadores, meus colegas de Ministério Público, poucos que estão aqui, que são os mais ligados à matéria. Está ali o Luiz Carlos Fábio, Cristiane Nogueira, Tatiana Leal. Cumprimento também os membros da imprensa, sociedade civil, sindicatos, todos aqui, a mesa, minha professora Silvia, presidente dessa casa, o maior tribunal do nosso país, então é o maior resultado da justiça brasileira. Aqui falo em nome do Ministério do Trabalho em São Paulo, qual chefio, e também representando meus colegas de Ministério Público, a chefe de Campinas, a doutora Catarina Fonsuba, e o nosso Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo de Mello. O trabalho hoje aqui apresentado pela Secretaria, pela Juliana, tenho certeza que serão resultados que muitos não têm a menor ideia do que acontece realmente, vai surpreender muitas pessoas os resultados que nós temos trabalhado e o quanto existe realmente do trabalho escravo, infelizmente, dentro aqui, embaixo dos nossos olhos. É um trabalho que não é fácil de fazer, está sendo muito bem apresentado, eu tenho certeza que todos vão poder entender um pouco melhor. E o que eu tenho também para lembrar, que alguns dados, né, da OIT a respeito desse tráfico de pessoas movimenta, gente, pelo menos 150 bilhões de dólares por ano. Então, é muito dinheiro,
Então tem muita coisa ruim envolvida nisso. Sempre onde tem muito dinheiro, infelizmente, o que vem junto é crime. A grande maioria, né, dos casos, quando a gente se debruça com essas questões. A sociedade nossa, a sociedade brasileira, ela infelizmente não conseguiu ainda eliminar essa chaga dessa exploração das pessoas, dos trabalhadores. E é uma coisa, por quê? Porque para muitos é invisível e não entendem exatamente o que é essa questão do trabalho escravo, do trabalho degradante. Como já disse a desembargadora que já nos falou, doutora Silvia, doutor Luiz, doutora Rosa Benha, enfim, as pessoas que já me precederam, todo mundo pôde mostrar que é uma coisa surpreendente para a sociedade que não acredita, ainda sempre discute e vem discutir até teses jurídicas com membros do Ministério Público e inclusive acabam nos taxando de pessoas muito radicais, enfim, radical na hora que a gente tenta eliminar uma coisa que é um absurdo, uma coisa que as pessoas convivem e acham que é isso mesmo, que tem o trabalho infantil envolvido também nessa questão da matéria do escravo. Bom, pois bem, o Ministério Público do Trabalho, com todo esse estudo, com esses casos que nós temos coordenadoria nacional desenvolvida justamente para se debruçar profundamente a respeito do tema. E aqui nós temos o nosso coordenador nacional, o colega Luiz Carlos Fábio, que eu acho que algumas pessoas já conhecem, de casos que têm uma certa expressão, e as nossas representantes da Procuradoria do Trabalho aqui de São Paulo, doutora Cristiane, doutora Tatiana. Então, assim, essas pessoas e outras de todo o nosso país, de cada um da Procuradoria relacionada aos CLTs, têm membros destacados para fazer um trabalho aprofundado, porque cada lugar do nosso país tem uma expertise de trabalho escravo diferente. Como, por exemplo, aqui no nosso estado, a grande maioria acaba indo para a área da confecção, da área da construção civil, e a grande maioria fica nisso. E outros estados vão em outras áreas do setor econômico. Então, nós temos setorizado, justamente porque tem essa diferença regional, então cada um especializado em um determinado tipo de assunto. Então, acho que é importante também que todos saibam, se vocês, por acaso, quiserem se aprofundar melhor, é só entrar também lá no nosso site do MPT, que nós temos lá algumas coisas já para falar. Bom, temos vários resultados das nossas ações, que muitas pessoas acompanham, que vivem aparecendo aí na mídia, ações que nós estamos ganhando, que estamos perdendo, enfim, que estamos atuando, né? Eu não vou falar cada uma, porque eu tenho certeza que a grande maioria já ouviu dizer, os desembargadores também que já participaram aqui dos casos, né? Então nós estamos aqui todos, a magistratura, o Ministério Público, envolvidos em realmente solucionarmos, combatermos esse trabalho horroroso que está aqui ainda na nossa sociedade. Ainda puderam falar, eu gosto de fazer umas propagandas de coisas boas, né? Que nós temos aqui um protocolo de cooperação também, junto também com o Ministério Público, com o Tribunal, com outros órgãos institucionais, justamente no trabalho conjunto. E aí nós temos os juízes que estão destacados, né, para fazer esse trabalho, que é muito difícil também. Eu estou vendo aqui a doutora Patrícia, estou me lembrando também, né, doutora Ivani, ali, doutora Silvana, enfim, é uma coisa muito boa que o tribunal preocupado com isso, nós estamos juntos fazendo esse trabalho. Então é muito importante, nós precisamos muito desse trabalho das juízas, dos desembargadores, porque no momento da nossa atividade tem horas que nós precisamos resolver naquele exato momento, conseguir uma liminar. Então é importante os juízes também participarem desse trabalho, que eu tenho certeza que os que têm se dedicado à causa, eles se identificaram muito e estão também incumbidos dessa defesa desses trabalhadores que estão sendo explorados na busca de terminar essa tragédia toda que nos acompanha. Bom, eu acho que já fiz aqui um comercial aqui das nossas instituições, que eu acho que é muito importante, porque tem muitas pessoas que não sabem, né, o quanto esse trabalho junto, ele resolve mesmo. Também estou esquecendo de falar que é muito importante também o Ministério do Trabalho e Emprego conosco, né,
Quando eles fazem as fiscalizações. Então, assim, é um trabalho interinstitucional, super importante e que sozinho não tem resultado. Não adianta o Ministério Público sozinho, o Ministério do Trabalho sozinho, o juiz sozinho decidir. Então, assim, é um trabalho que nós estamos verificando o quanto tem sido importante com atuação em rede. Então, eu parabenizo aqui a Juliana nessa incumbência de trazer os resultados, um trabalho desenvolvido por todos nós, né? E agradeço, eu acho isso realmente importante para que todos tenham conhecimento a respeito de toda a nossa lida diária contra essa chaga do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. Muito obrigada. Ouviremos agora a desembargadora Ivani Contini Bramante. Bem, cumprimento todas as autoridades aqui presentes, na pessoa da nossa presidente dessa casa, a doutora Silvia Ronaldi. Quero só dizer que hoje nós temos aqui um marco institucional, de uma atuação interinstitucional, para dar uma visibilidade das atuações que nós vamos fazendo conjuntamente, até mesmo para fazer uma conscientização da sociedade, né, porque nós precisamos do apoio de todos. E dizer que o papel do nosso tribunal aqui, no combate ao trabalho escravo, nós temos o nosso juiz itinerante. Então, toda vez que o Ministério do Trabalho e Emprego faz uma diligência, provocado inclusive pelo Ministério Público, nós também, através do juiz itinerante, comparecemos ao local, verificamos em loco tudo o que está acontecendo. E quando o Ministério Público ajuiza as ações, né, nós temos já o conhecimento de causa, porque o juiz itinerante vai até o local do trabalho fazer lá uma prova antecipada para verificar e tomar o depoimento dos trabalhadores, porque esses trabalhadores às vezes retornam aos estados de origem e nós estamos sem a prova. E eu quero dizer que nós temos um protocolo interinstitucional também. Esse protocolo era do trabalho escravo, mas nós estamos pretendendo ampliá-lo agora para o trabalho decente e abrir para aditamento de outras instituições que queiram aderir ao combate ao tráfico de pessoas. E dizer que o tráfico de pessoas ele tem 3 objetivos principais. O primeiro é utilizar a pessoa para fins de trabalho escravo, o segundo para fins de exploração sexual e o terceiro para fins de tráfico de órgãos. E o CNJ está preocupado nessa questão e pretende instalar lá um cadastro nacional de desaparecimento de pessoas, porque hoje existe um cadastro nacional de desaparecimento de carros. Nós conseguimos localizar o carro nacionalmente falando e nós não temos um cadastro nacional de desaparecimento de pessoas. Então, nessa atuação interinstitucional com troca de informações em todos os órgãos, o Ministério do Trabalho e Emprego arrola quem são os trabalhadores. A ação civil pública ingressa e tem lá os trabalhadores que são envolvidos, nós vamos arrolar esses trabalhadores, enviar para a delegacia, né, estadual, na pessoa aqui do o delegado Dr. César. Vamos enviar para a Justiça Federal e tentar fazer pelo menos um cadastro estadual, e nós temos um apoio muito importante da Secretaria, né, de Justiça. E uma outra questão interessante da Secretaria de Justiça, através dos direitos humanos, quando nós resgatamos esses trabalhadores, é eles que arrumam onde é que esse trabalhador vai ficar enquanto tramita o processo trabalhista e na Justiça Federal no crime, para eles servirem de testemunha. Eles ficam na proteção de testemunha e a Secretaria de Direitos Humanos arruma lá a casa da cidadania para instalar esses trabalhadores. Então, o apoio da Secretaria de Justiça para o Judiciário é muitíssimo importante. E agora nós temos também o Conselho Municipal de Combate ao Trabalho Escravo, que a doutora Silvana está lá todo dia participando, que nós vamos ampliar essa rede de atuação. E conclamamos para que toda a sociedade faça adesão a essa causa, né? Era isso que eu queria dizer e muito obrigada a todos. Com a palavra, a desembargadora Silvana Abrão. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los, a mesa, aos senhores e senhoras que estão presentes, agradecer a Juliana a oportunidade que nos deu de constituirmos esse ato. Um ato em que a grande parte da nossa rede de combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas está aqui, né? E a importância desse ato, justamente, é replicar e reforçar essa rede e dizer, como disse a doutora Silvia, que temos toda a disposição em
e cada vez mais trabalharmos em conjunto, né? Lembrar que ontem se comemorou o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Essa é a Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo para registrar a chacina de Unai, onde auditores fiscais em Minas Gerais, na cidade de Unai, foram assassinados no cumprimento do seu dever. Tratou-se de um crime contra o Estado brasileiro e nós temos aqui que registrar a cada ano que ainda não houve a toleração dos mandantes do crime, não é? Ontem estive em Brasília, na reunião da CONATRAI, onde houve um ato com o ministro do Trabalho e a ministra Demi Salvati para marcar a Semana Nacional do Combate ao Trabalho Escravo. Gostaria apenas também de fazer uma conclamação aqui a todos os parceiros, que estão todos presentes, no sentido de que nós temos nesse ano duas, me parece, grandes tarefas. Uma no Congresso Nacional, que é a manutenção do conceito do trabalho escravo, a manutenção do conceito do artigo 149 do Código Penal. E temos agora a questão da divulgação da lista suja, que eu acho que é um instrumento importantíssimo para o nosso trabalho, para a nossa divulgação. E gostaria então de instar todas as entidades aqui para cerrarmos fileiras, no sentido de fazermos o que pudermos para que a lista suja possa ser publicada e que ontem tivemos a certeza, inclusive pelas falas lá na CONATRAI, da importância internacional da lista suja, como isso pode afetar a economia brasileira, porque a lista suja é um parâmetro utilizado para investimentos, para relações internacionais. E, inclusive, fiquei sabendo, não sabia, que o próprio Banco Central se utiliza da lista suja em suas atividades e que está com dificuldades. Então, é uma questão de Estado termos a lista suja. Tanto que a própria CPI do trabalho infantil recomendou, entre uma das ações, a criação da lista suja do trabalho infantil. Então, no nosso entendimento particular, e aqui eu falo um pouco também como Ana Matra, não há vício de iniciativa na criação da lista suja por ato ministerial, no nosso entendimento, não há inconstitucionalidade. Então, eu gostaria de deixar essas palavras e apontar que temos muito trabalho pela frente e temos ainda esse ano, Juliana, e também com a CONTRAI, os nossos compromissos com os planos municipal e estadual do combate ao trabalho escravo. Então, vamos ainda nos ver muito pela frente. Muito obrigada. Na sequência, a mesa de abertura se desfará para darmos início à apresentação do relatório. Para compor a mesa, convidamos a senhora Daniele Padovani, especialista em política pública da Secretaria Estadual do Planejamento e Gestão. Senhora Letícia Bacani Tarifa, especialista em política pública da Secretaria Estadual do Planejamento e Gestão. Também a senhora Sara Silva Freitas, especialista em política pública da Secretaria Estadual do Planejamento e Gestão. Dando início agora à apresentação da pesquisa, eu vou tomar a liberdade de fazer um passo para trás, que é o passo... Nenhum trabalho do governo do Estado de São Paulo,
que pese o governador Geraldo Alckmin ter expressamente, publicamente se comprometido com as ações de combate ao trabalho escravo, ocorreram isoladamente. O que foi colocado pela presidência desse tribunal, por todos os desembargadores, a Secretaria de Estado da Justiça só conseguiu avançar nas ações, dando ao Estado, sob o ponto de vista da gestão do Estado, a importância para o tema, dada a gravidade do tema, porque nós tivemos a colaboração de todos e de muitos que estão sentados nessa plateia. Se cada um tivesse que contar aqui um pedaço do seu trabalho, da sua história, do seu comprometimento pessoal, talvez a gente teria que levar mais algumas semanas fazendo isso. E ainda bem. Eu vejo rostos aqui, eu vejo pessoas sorrindo, eu vejo pessoas que às vezes fazem assim, acho que na lembrança de dias que foram duros. Né? Então eu quero deixar muito claro que em que pese a iniciativa, né? E às vezes elas são homenagens nominais, pessoais, não há o que se dizer senão que a gente não faz nada só. Nada, absolutamente nada. E eu sempre brinco, em toda apresentação que eu faço, que eu fico tranquila que a Secretaria da Justiça sempre poderá, se desmoronar, a política fica, porque tem muita gente comprometida. Então, essa pesquisa, ela foi o fruto deste empenho. Foram praticamente 2 anos de levantamento de dados. E por que levantamento de dados? Uma coisa que eu não sabia, mas eu aprendi no governo do Estado de São Paulo, é que é necessário a implementação de políticas públicas a partir de informação objetiva e construída. A gente, no poder público, às vezes, é muito reativo para as situações. A gente tem que ser ativo para as situações. Para isso, a gente buscou na Secretaria desenvolver o levantamento de dados. E com quem que a gente contou? A gente contou e escolhemos para isso o Ministério Público da União. Vocês, procuradores do trabalho, procuradores federais da República, foram os nossos parceiros durante esse tempo todo, permitindo que ações do governo e ações da sociedade civil pudessem ser fortalecidas pelas suas mãos. Não foi diferente na hora de levantarmos dados sobre os problemas de trabalho escravo e tráfico de pessoas em São Paulo. E a escolha de dar ao Estado uma análise objetiva do perfil do problema foi anunciar que pessoas como o capitão Servilheira, da Diretoria de Direitos Humanos da Polícia Militar, que emitiu no ano passado uma instrução de comando para quase aproximadamente, né, Servilheira, 45 mil policiais militares na rua para entenderem o que é o problema, a quem procurarem, e nós referendamos o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal como órgãos para onde a polícia pode sim enviar denúncias. Polícia Civil de São Paulo, em que pese muitos digam, e de fato até o Supremo já disse isso, que a competência da questão é federal, né, quando a gente fala do tema, mas a gente não excluiu e a polícia não se excluiu da atribuição do Departamento de Proteção à Pessoa está aqui. E isso é para mim, pessoalmente, um marco importante, que é da continuidade da gestão de atuação da Polícia Civil. Vocês atuam, seja na proteção das autoridades, seja no que a gente mais precisa e o que a pesquisa está apontando. Produção de prova do problema. Às vezes a gente tem uma extensa produção de prova que no âmbito civil tem uma característica aceitável, mas no âmbito penal não é suficiente. A linguagem dos direitos são distintas e as atuações também precisam ser distintas. Então a presença da polícia para a gente é importante, porque vocês sabem respeitar trabalhadores e imigrantes, né, e sabem cuidar dos problemas. Então assim, eu particularmente vejo o Estado de São Paulo mobilizado em outras tantas secretarias para a visibilidade do problema. Com esses dados levantados, a gente buscou, num primeiro momento, em 2013, uma publicação de dados quantitativos. Então, se vocês olharem hoje o site da Secretaria, vocês vão ver lá uma planilha, né, um gráfico, um perfil quantitativo. O material era muito rico, né, eram quase 300 procedimentos. Né, e aí eu falei, mas não, a gente tem que tentar fazer uma coisa melhor, né, uma análise mais qualitativa. E aí, já ciente do trabalho da Secretaria de Planejamento e Gestão, que, diga-se, para quem o material está chegando, está vindo mais material, a gente não esperava um público tão grande, que bom, né? Para quem já pôde ter o material em mãos, vocês vão ver que a pesquisa foi feita com base exclusivamente na utilização da mão de obra especializada, né, das nossas especialistas em políticas públicas. A Secretaria de Gestão tem concursadas com este perfil. As meninas estão aqui. A busca foi de se debruçar nas planilhas que nós havíamos organizado, se debruçar nas leituras das ações civis públicas, dos inquéritos policiais, das denúncias, das decisões judiciais,
As meninas vão apresentar aqui para vocês um panorama, elas dividiram aqui para apresentar para vocês o panorama de construção dessa pesquisa a partir dos dados que nós tínhamos dentro da Secretaria da Justiça. Durante esses 2 anos, para vocês terem uma ideia, após oficiarmos e obtermos uma lista de processos dos Ministérios Públicos, nós instauramos um procedimento para cada um deles na Secretaria. Oficiamos em cada um deles. Eu me lembro do Ministério Público Federal ligar na Secretaria e dizer assim, mas por que tantos ofícios? Né? E é porque buscávamos pedidos de cópia dos processos. Né? E foram todos respondidos. Né? Então, eu agradeço imensamente também a atuação do Ministério Público Federal nessa colaboração. Passo a palavra às meninas, né, que pegaram todos esses procedimentos, leram, né, analisaram, criaram uma metodologia, conversamos sobre a criação da metodologia. Alguns repórteres, algumas pessoas pegaram a pesquisa, até perguntaram sobre situações como trabalho infantil. Nós não buscamos na metodologia apurar isso, não era o foco do trabalho, mas já estamos construindo um outro passo para esse trabalho. Algumas pessoas também perguntaram da quantidade, né, qual é o perfil do problema no âmbito geral. Quantos por cento do problema equivale, né, ao trabalho escravo dentro de todos os processos dos tribunais. Talvez seja um grande desafio a ser posto para os tribunais e também para os ministérios públicos. Né? Como eu vou mensurar, como eu tenho quantidade de processos perante o todo dos processos. Então, passo a palavra a Dani. Oi? Posso chamar? Então, eu estou aqui, então eu vou chamar o Dr. Fabri para compor a mesa conosco. Né? Onde está o Dr. Fabri? Dr. Fabri. Né? E passo a palavra. E passo a palavra para a Letícia, que começa a nossa apresentação. Bom dia a todos, obrigada pela presença. Queria agradecer, em primeiro lugar, a Juliana pelo convite e pela confiança no trabalho. A gente teve bastante liberdade para realizar, então foi um trabalho bem bacana. Como já foi dito, eu sou especialista em políticas públicas, que é uma carreira ligada à Secretaria de Planejamento e Gestão. O foco da nossa atuação no Estado é rever os processos de trabalho da administração pública, identificar os gargalos, propor modos de superá-lo e munir os gestores do Estado com ferramentas para tomadas de decisões mais precisas e mais confiáveis. Nós costumamos dividir o ciclo da política pública em 4 etapas. A primeira é a formulação da política pública, depois implementação, execução e avaliação. Para todas essas fases, o acesso à informação estruturada e de qualidade é fundamental. Senão a gente está tomando decisões no escuro, a gente não tem certeza de que está mirando o objetivo que a gente pensa que está mirando. Então, quando a Juliana fez o convite para a nossa participação nesse projeto, a gente achou muito bacana. O Estado ainda tem muito problema de geração de informação. A nossa missão é superar esse problema e nós tentamos, então, estruturar esses dados que nós acessamos de modo a dar mais qualidade para a ação do governo do Estado. E depois a gente foi se dando conta de que existem inúmeros parceiros que também vão fazer bom proveito dessa pesquisa e vão conseguir qualificar melhor o trabalho que tem feito. Nós conseguimos com a pesquisa identificar parceiros estratégicos na política pública, por exemplo, identificando estados da federação fora de São Paulo, que muitas vítimas de tráfico de pessoas têm origem nesses estados, então é preciso fazer uma parceria, é preciso articular a política junto com esses estados e também, por exemplo, regiões da cidade e do estado de São Paulo, onde as ocorrências são mais costumeiras. Então, o ideal
é dar uma prioridade para essas regiões da cidade e do estado. Para além disso, a pesquisa ela coloca mais uma vez o tema na agenda e dá visibilidade maior para o tema, e a gente fica muito satisfeito com isso. O tráfico de pessoas e trabalho escravo, ele é muito dinâmico, ele está sempre em transformação. Então, esse trabalho que nós apresentamos hoje, ele é o primeiro passo na direção do seu enfrentamento. É preciso que esse mapeamento ele seja feito constantemente e que ele possa reunir sempre mais dados e mais fontes de informação possível. Então, o que a gente fez aqui foi dar um primeiro passo nessa direção. Agora a gente vai falar um pouquinho da metodologia do trabalho. Obrigada. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia que nós utilizamos. Como material central, nós utilizamos todos os procedimentos de justiça sobre trabalho análogo à escravidão e sobre tráfico de pessoas dentro do estado de São Paulo, que foram disponibilizados pelo MPF e pelo MPT, conforme já foi dito, pela solicitação da coordenação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de cópia desses autos. Nós utilizamos todos os procedimentos disponibilizados, desde os arquivados, os ainda em andamento. Nós utilizamos os com denúncia rejeitada, os casos com acordos extrajudiciais, os com decisão judicial, porque nós optamos por ter uma abordagem que levasse em consideração a fase pré-processual e a fase processual dos procedimentos. Isso nos permitiu ter uma análise mais panorâmica, mais ampla, que constasse, por exemplo, características procedimentais, tipologias dos crimes, perfil e dos danos, perfil das vítimas e dos acusados, e sobre cada ramo de exploração. No total, nós analisamos 257 procedimentos, sendo que 171 foram do MPF, solicitados e protocolados em 2014, e 86 do MPT, solicitados e protocolados entre 2011 e 2014. A nossa pesquisa durou 3 meses, de agosto até novembro do ano passado, e foi dividida em 2 momentos. Num primeiro momento, primeiro período, nós levantamos os dados iniciais contidos nos procedimentos, e para isso nós confeccionamos duas tabelas, uma para o MPF e outra para o MPT. Nessas tabelas, ela continham as principais informações sobre cada auto, e nós dividimos em 3 fases, 3 grupos, de informações. Uma sobre os procedimentos em si, informações sobre a vítima e informações sobre o acusado. No segundo momento, nós fizemos a análise quantitativa com a sistematização e a compilação desses dados, e nós fizemos a padronização dessas informações da tabela e cruzamento dos dados para a confecção dos gráficos e dos mapas disponibilizados na pesquisa. Isso também foi fundamental para a nossa análise qualitativa. E como fonte para a verificação do andamento dos processos, nós utilizamos os sites do MPF, do MPT, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, e relatórios institucionais e acadêmicos disponibilizados em sites. Bom, foi isso. Bom dia a todos e a todas. Agora eu vou traçar um perfil sobre os principais resultados da pesquisa, principalmente enfatizando a questão dos crimes e dos danos em tese, o perfil das vítimas e dos acusados, e também algumas informações por ramo de exploração. A questão dos crimes e danos em tese, uma informação que a pesquisa pôde proporcionar, diz respeito à diversidade de crimes que está associada ao trabalho escravo e tráfico de pessoas.
foram levantados 33 diferentes crimes associados ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, além de uma grande diversidade de frustração de direitos trabalhistas, que eram desde questões de remuneração, questão de condições insalubres de trabalho, jornadas extensivas. Então, é um grande rol de frustração desses direitos que precisam ser combatidos, aliás, garantidos. A respeito de condenações e de assinaturas de termos de ajustamento de conduta, nós podemos perceber que 2% dos casos do Ministério Público Federal possuem informação a respeito de condenação dos acusados. E como já dito pela Juliana, em grande parte não houve condenação pela questão da falta de provas no processo. Em 63% dos casos do Ministério Público do Trabalho, havia informação a respeito da assinatura de TACs, o que demonstra que a TAC acaba sendo um instrumento largamente utilizado pelo Ministério Público do Trabalho. A respeito do local de destino ou resultado do crime ou do dano, pudemos perceber que os crimes e danos também aconteceram em outros países, que são eles: Suíça, Japão, Malásia, Índia, Portugal e Angola. Isso para os dois ministérios. Em questão da ocorrência nos municípios do estado de São Paulo, podemos perceber que esse resultado, o tráfico de pessoas e o trabalho escravo, ele está muito pulverizado pelo Estado, presente em quase todas as regiões de governo, e o Ministério Público Federal teve uma atuação bem mais concentrada na região metropolitana de São Paulo, enquanto o Ministério Público do Trabalho teve uma atuação mais concentrada no interior do Estado, com ênfase na região de Campinas e na região de São José do Rio Preto. Agora eu vou passar algumas informações a respeito do perfil das vítimas. No caso do MPF, 65% das vítimas eram homens, e do MPT, 78% eram homens. Essa diferença ela se dá basicamente pela questão dos casos de exploração sexual, que em todos os casos analisados do MPF eram do sexo feminino. Então, por isso que a proporção de mulheres nos casos do MPF é maior do que no do MPT. Sobre a idade das vítimas, a maior parte das vítimas está concentrada na faixa de 18 a 30 anos, sendo que 13% no caso do MPF e 10% no caso do MPT, as vítimas eram menores de 18 anos. Nessa faixa, nessa porcentagem, está incluída não só os menores que estavam exercendo atividade profissional, como também aqueles que acompanhavam os pais no ambiente de trabalho, que é uma realidade muito presente, inclusive, no setor têxtil. Sobre a nacionalidade das vítimas, tivemos uma proporção, no caso do Brasil, de 48% das vítimas eram brasileiras e 40% eram bolivianas. No caso do Ministério Público do Trabalho, 38% eram brasileiras e 52% eram bolivianas. Isso representa o grande fluxo de trabalhadores bolivianos dentro da cadeia, principalmente do setor têxtil, e podemos perceber que é um grupo de alta vulnerabilidade social e de trabalho. Sobre o local de saída das vítimas, de onde essas vítimas vieram, a maior parte das vítimas não é do estado de São Paulo, é de fora, sendo de 16 estados, vieram de 16 estados diferentes e 8 são localizados no Nordeste, que também é uma realidade que já é conhecida, que a origem desses trabalhadores costuma ser da região Nordeste. Outro dado interessante é que quase todas as vezes em que a vítima tinha origem no Nordeste, o crime de trabalho escravo estava associado ao crime de tráfico de pessoas necessariamente. Então, é uma questão de que existe um grande fluxo de aliciamento dos trabalhadores nessas regiões. Sobre a questão de exploração sexual, que analisamos apenas os casos do MPF que trata dessa questão,
37% dos casos, de todos os casos do Ministério Público Federal analisados, se referiam à exploração sexual. Nós também fizemos uma divisão a respeito da exploração urbana e exploração rural. A maior parte dos casos foram classificados como exploração urbana, sendo que no MPF a proporção é maior. 85% dos casos estavam relacionados a atividades urbanas e 15% dos casos estavam relacionados ao trabalho rural, sendo que no MPT a proporção para o urbano é de 63% e para o rural de 37%. E esses dados se justificam quando a gente analisa a exploração, o tráfico de pessoas e o trabalho escravo por ramo de exploração. O MPF tem uma presença relativamente maior no setor têxtil, em que 35% dos casos estavam relacionados a esse setor. E o Ministério Público Federal tem uma atuação grande em agricultura e pecuária, de 30%, e uma atuação grande também na construção civil, de 32%. Então, por isso que a exploração no ambiente rural esteve mais presente nos procedimentos do MPF, do MPT do que do MPF. Nós também tivemos informações a respeito dos acusados, em que 77% dos acusados eram do sexo masculino. A idade é superior à idade das vítimas, se compreendendo basicamente na faixa de 41 a 50 anos. Outra informação relevante é que é nítido que os acusados possuem um maior grau de instrução, em que isso se percebia pela profissão declarada nos autos. E, algumas vezes, os acusados possuíam a mesma profissão das vítimas. Então, principalmente no setor rural e no setor têxtil, né, em que, muitas vezes, no caso do setor têxtil, por exemplo, o costureiro acaba crescendo e abrindo uma própria oficina e trazendo trabalhadores para trabalhar nessas mesmas condições. Esses são os pontos que nós julgamos mais interessantes ressaltar da pesquisa aqui nessa apresentação. A publicação possui gráficos, cruzamento de dados e análises mais minuciosas a respeito desses dados. Reforçando o que foi dito inicialmente, essa pesquisa ela contribui para prover informações para o trabalho em rede que o combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas exige. E também é um primeiro passo, esse trabalho tem que ser contínuo, porque a realidade sempre muda quando falamos de trabalho escravo e tráfico de pessoas. E acredito também que é um grande passo na questão da transparência, não só para o poder público, mas também para a sociedade civil sobre os dados e informações dessa realidade. Muito obrigada.